Bem-vindos a mais um episódio do AgroConnect, Agricultura do Futuro, um videocast da Forbes Portugal em parceria com o Global AgriForum. O meu nome é Ana do Carmo e neste espaço exploramos o agronegócio como motor de inovação, sustentabilidade e cooperação no espaço lusófono. Hoje vamos falar de uma das culturas mais emblemáticas da lusofonia, refiro-me ao café. Mas olhamos para ela muito para além da chávena. Temos em cima da mesa a tríade produtividade, sustentabilidade e mercado europeu. Para esta conversa contamos com 3 convidados que representam geografias e modelos de produção muito distintos. Aqui em estúdio comigo está António Azevedo. O António representa a Flora Regenerative, um projeto brasileiro dedicado à produção regenerativa de cafés especiais. A empresa combina tradição cafeeira de várias gerações com práticas agrícolas focadas na regeneração dos solos e dos ecossistemas. Seja bem-vindo, António. Também connosco, mas remotamente, está Solange Pereira, em Angola, é representante da Terra of Senses, um projeto angolano de agricultura orgânica e agroflorestal certificado. A organização desenvolve produção sustentável de café e outras culturas, apostando na regeneração dos solos, biodiversidade e impacto social. Seja bem-vinda, Solange, bem-vinda aqui ao estúdio. Também remotamente, mas em Moçambique, está Gianluca Luongo. Ele integra a UNIDO, a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, e acompanha iniciativas ligadas ao desenvolvimento sustentável da fileira do café em Moçambique. Tem estado ligado a projetos que procuram posicionar Moçambique como produtor emergente de cafés diferenciados e sustentáveis. Aos 3, sejam bem-vindos a este nosso debate, a esta nossa conversa. E antes de começarmos, aliás, sugiro que comecemos por um cenário. António, começo por si, que está aqui no estúdio. Quando pensamos em café no espaço lusófono, encontramos realidades muito distintas. Acho que não é preciso analisar muito para perceber facilmente isso. Como é que caracteriza hoje, neste momento, o setor do café, neste caso, no Brasil? Bem, obrigado pelo convite, antes de tudo. É um prazer estar aqui e falar sobre cultura tão fascinante como o café, né? O café no Brasil é uma das culturas mais importantes, agrícolas, tem uma história longa, durante muito tempo foi a principal cultura exportadora do Brasil. O Brasil hoje representa cerca de 40% da produção mundial de café, é o maior produtor mundial, seguido do Vietnã e Colômbia. O Brasil é o maior produtor de arábica, que são os cafés especiais de mais alta qualidade. É o segundo maior de robusta, atrás do Vietnã, mas rapidamente crescendo e provavelmente se tornará o maior também em breve. É um grande produtor, também grande consumidor. O café é parte total da cultura brasileira, o cafezinho, as pessoas tomarem muitos cafés por dia, se reunirem ao redor do café, e é uma cultura que, apesar de ter muito tempo, muita história no Brasil, está em franca evolução. Nós produzimos café arábica na Serra da Mantiqueira, no estado de Minas Gerais, uma região muito tradicional, que produz ótimos cafés, os melhores cafés do mundo. Já há mais de um século que a região é tradicional, mas o Brasil é muito grande e com a expansão agrícola, o café também tem seguido essa expansão, principalmente na produção do café robusto. Então, tem regiões novas crescendo muito, como Rondônia, Espírito Santo, e abastecendo o mundo. Então, isso é bastante interessante ver como isso cresce e cresce junto com o consumo mundial, né? António, agora vamos dar um saltinho à Angola. Solange, faço-lhe a mesma pergunta que fiz ao António. Como é que caracteriza, então, o setor do café atualmente em Angola? Bom dia, obrigada pelo convite que me fizeram. Assim, o potencial produtivo em Angola está neste momento a dar, ou a reiniciar, a dar alguns primeiros passos e a organizar produções novas. Basicamente, o que está disponível para colheita são ainda plantas antigas que estavam e que foram deixadas pelo tempo colonial.
No entanto, agora assistem-se a plantações modernas, dotadas de equipamentos, colheitas mecânicas, enfim, estamos entre o 8 e o 80, diria, porque efetivamente Angola tem um potencial enorme para produzir por, por terra disponível. Os recursos hídricos são interessantes, o tempo também ajuda, e temos uma tradição de produção de café que infelizmente foi interrompida durante estes anos todos de instabilidade. E pronto, basicamente a nossa experiência é completamente fora de todo este contexto. Nós somos portugueses, chegámos a Angola e o nosso projeto era a agricultura, e daí naturalmente termos evoluído para a agrofloresta, e o café em agrofloresta faz todo o sentido. Nós estamos numa região que não era uma região, digamos, de eleição para café, que é a zona de Malange. Estamos à volta de 1000 metros de altitude, temos boas condições para produzir, e estamos a produzir tanto robusta como arábica, mas sobretudo arábica, num sistema regenerativo, e é que estamos a tentar produzir várias coisas, não é? Porque o café demora o seu tempo a conseguir, digamos, atingir grandes produções, e pronto, é por aqui que andamos em termos da nossa atividade aqui em Angola. E agora damos um saltinho a Moçambique e eu quero saber, Gianluca, exatamente o mesmo que perguntei aos outros dois convidados. Como é que caracteriza neste momento o setor do café aí em Moçambique? Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. Para mim é uma honra participar com colegas que amam o café. Muitos telespectadores e muitas pessoas presentes online provavelmente nem sabem que em Moçambique se produz café. Então eu talvez possa trazer uma novidade. Sim, senhor, em Moçambique há café. É um país emergente, há espécies autóctonas, portanto raras, espécies silvestres, como é o café racemosa, racemosa loureiro, que cresce em zonas arenosas, nas zonas costeiras, e também o café do Ibo, conhecido cientificamente como o café de Zanguebario. Os dois são cafés diferentes do arábica e do robusta, estas duas espécies que estão mais presentes no mercado, são espécies de nicho, que eu diria micro-nicho, que está sendo procurado muito por o mercado da União Europeia, que estão sempre à procura de exclusividade, de identidade, de uma história diferente, de novos cafés, de novas experiências. Portanto, esses dois cafés, o Racemosa e o Zanguebaria, representam uma coisa única, autêntica, são cafés autóctones de Moçambique. O Brasil já conhece, os pesquisadores brasileiros já conhecem a Racemosa, porque é usada em cruzamentos, e recentemente foi produzido o Arremosa, que é uma cultura que também explora as características de resistência da própria Racemosa Loureiro. Mas em Moçambique, além de produzir esses dois cafés autóctones, também produz café arábica. Tem zonas agroecológicas propícias. Só para recordar, Moçambique entra também no cinturão do café, que é aquela zona geográfica entre os trópicos, onde também Angola faz parte deste cinturão africano. Então, existem todas as potencialidades agroecológicas para produzir café. Então, recentemente, já há 5 anos, estamos a trabalhar apoiando o governo em elaborar uma estratégia do café para os próximos 10 anos, para incentivar e intensificar a produção do café. Existe um setor privado interessado, nós, como Unido, Agência das Nações Unidas, estamos a assessorar o setor privado na sua organização, na sua promoção do café. Realizou-se esta associação privada que se chama Amo Café, tem mais de 15 membros e que produzem café em vários pontos do país. Portanto, também temos arábica em zonas altas, em zonas da Gorongosa, Manica, Zambésia, que é introduzida em sistemas
agroflorestais. Portanto, sim, é um país que se produz café, estamos numa fase emergente, não é um país que está a olhar a competir com os grandes produtores que o colega António mencionou, mas é um país que está a apontar a produzir um café de nicho, um café de qualidade, é único. E com certeza que vamos ter muitas novidades acerca do café proveniente de Moçambique. Solange, há pouco falou acerca da cultura regenerativa e queria falar consigo justamente sobre esse tema. Quando falamos de produção de café, encontramos diferentes abordagens agrícolas, nomeadamente a regenerativa, também a orgânica, a convencional. Solange, da sua perspectiva, estas abordagens de cultura, elas são concorrentes ou de alguma forma complementam-se? Assim, nós fazemos orgânico e regenerativo. Regenerativo, quando nós falamos regenerativo, é, no fundo, dar mais do que tiramos. Em agricultura, normalmente, quando definimos convencional, estamos a tirar mais do que damos, ou seja, estamos a colocar insumos sintéticos e a retirar aquilo que conseguimos na produção. E estes ciclos têm-se mostrado, do meu ponto de vista, bastante degradantes para o meio ambiente e para o solo, sobretudo. Quando falamos em regenerativo, orgânico, para mim é tudo, quer dizer, não é igual, mas basicamente consubstancia ao facto de não se usar produtos de síntese. Nós, quando começamos, no fundo, o nosso processo é regenerativo, porquê? Porque basicamente estamos a tentar mimificar um bocadinho a natureza e criar as condições que o café eventualmente teria numa situação, se calhar como o Gianluca encontra em Moçambique, numa situação em que é espontâneo e aparece. Se nós conseguirmos replicar essas condições e as mantermos, em vez de estarmos a lutar contra a natureza, estamos a beneficiar daquilo que a natureza, ao longo de milhares de milhões de anos, tem conseguido deixar perceber que não precisa cá de nós para nada para produzir. Portanto, basicamente nós temos que aproveitar realmente e levar as coisas junto para conseguir produzir respeitando a natureza, respeitando o meio ambiente e produzindo, sobretudo, um produto de qualidade. Solange, deixe-me trazer o António aqui para a conversa, que estava a ouvir a Solange e estava a assinar com a cabeça. Assina por baixo o que a Solange tem estado a dizer. Não, sim, isso é super interessante. Acho que a produção regenerativa a gente foca no solo, a regeneração do solo, que também vai gerar melhores alimentos, melhores parte nutritiva e outras questões. Acho que tem uma questão super importante, super interessante ouvir. Acho que o tema agroflorestal passou aqui pelos três, que é também da resiliência climática, né? O café, principalmente o café arábica, ele é bastante sensível ao clima, ele demanda, não pode ser muito calor, não pode ser muito frio, não pode ter muita chuva, não pode ter muita... É bastante sensível, principalmente para conseguir a qualidade no final, mas também a produção e as mudanças climáticas estão impactando muito a produção de café. Tem estudos aqui interessantes do painel climático da União Europeia que mostram que 50% das áreas atuais de produção de café no mundo estão sob risco até 2050 por conta da mudança climática. Então, o contexto de produzir regenerativo, agroflorestal, para além do que já foi dito, ele também traz essa resiliência. Ele cria microclima, a umidade, ele mantém o conforto térmico com a presença de árvores, a cobertura de solo que permite essa maior resiliência, trazer espécies que dentro da agrofloresta, da cobertura de solo, que façam também um serviço ambiental. Então você quer ter polinizadores, você quer ter descompactação de solo, você quer trazer até combate às pragas naturais, vento e conforto térmico. Então, acho que tudo isso também é parte importante desse contexto, principalmente olhando para o futuro, e vai ser cada vez mais importante e relevante para a gente conseguir manter e expandir a produção de café, de novo, num contexto que o consumo mundial de café, como a gente diz no Brasil, cresce como um reloginho 2% ao ano. Então, isso
vai demandar uma área de produção Maior, ou não é? uma produtividade maior do que hoje, com todos os desafios que a gente enfrenta e com o consumidor que a gente vai falar, que demanda maior qualidade, mas também práticas sustentáveis ou regenerativas, ou orgânico também, em alguns casos, né? Gianluca, queria saber a sua sensibilidade sobre este tema das alterações climáticas. Também é uma realidade que se sente aí em Moçambique? Sim, com certeza, com certeza. Por isso que também estamos a tentar promover os sistemas agroflorestais, também uma forma como minimizar estes efeitos. Sabemos que as chuvas, as precipitações já não são regulares, temos que estar sempre a tentar identificar, junto com parcerias que também estamos a desenvolver com o Brasil, neste caso específico, com o Embrapa Café, com o EPAMIG, ganhar o máximo da experiência que o Brasil tem a oferecer na área do café, são líderes do café, e explorar essas sinergias, triangulações entre Angola e Brasil, com a introdução de variedades que já foram testadas. Este também pode ser uma das estratégias para minimizar os efeitos das mudanças climáticas. Agora vou-vos convidar a olharmos para o mercado. Pode afirmar-se que mudou bastante nos últimos anos. Falava-se essencialmente, há uns anos atrás, da qualidade do café, da chávena, o aroma, a sensação de saborear um bom café. Hoje em dia falam-se de outros conceitos também, nomeadamente o impacto ambiental, a pegada carbónica, da regeneração dos solos. Se calhar, esta pergunta é para todos, portanto, intervenham conforme considerem que é relevante. Como produtor, eu vou dirigir a pergunta, quem quiser responder primeiro avança. Como produtor, como é que o produtor está a receber esta nova exigência do consumidor, que já não se preocupa só com o aroma do café e com a experiência do café, mas também com a forma como o café chega até si? Quem é que se quer chegar à frente para responder a esta? Posso começar Sim, aqui? vamos, António. Bem, além de produtor, eu também sou consumidor, então, Exato. como Como bom consumidor brasileiro que é também, consumidor, e acho claro. acho que o consumidor está certo de demandar esse tipo de mudança também na produção, pelos impactos e também para que seja sustentável no longo prazo, mas traz desafios para o produtor. Claro. Então, nomeadamente, a gente exporta a nossa produção hoje, principalmente para Reino Unido, Países Baixos, Japão e Austrália. Então, são 4 mercados que demandam bastante, não só a qualidade, isso não é suficiente mais, mas a gente precisa ter certificações, nós temos várias, tem que ter rastreabilidade, não pode ter vindo de áreas de desflorestamento. E como é que responde a esta exigência dos consumidores? Quais são os principais desafios que sente? Bem, tem os desafios todos que eu falei. Esse é um desafio grande, principalmente eu vejo lá no contexto brasileiro, para os pequenos produtores, eles precisam se organizar para conseguir entregar tudo que é exigido. A exigência de qualidade, aliada a todos esses fatores, é importante contar essa história, contar bem essa história, mostrar o que está sendo feito. A gente tem estudos lá de nossa produção com agroflorestal já é carbono negativa, então esse é um fator, acho que super importante hoje na produção de qualquer coisa, não só E que os consumidores agrícola, valorizam, e não é? que os consumidores vão olhar, e a gente já consegue capturar isso na ponta, principalmente nesses grandes mercados para onde a gente exporta e onde tem a demanda por qualidade e sustentabilidade. E acho que sem isso vai ser cada vez mais difícil para o produtor chegar a esses mercados, né? Queria ouvir também a Solange ou o Gianluca sobre este tema. Como é que os produtores estão a responder a esta exigência dos consumidores? Os produtores a nível de Angola estamos agora a ser confrontados com, embora os EUDRs seja um normativo que está para entrar desde 2022, se não me falha a memória, mas que se reporta a 2020, a dezembro de 2020, a nível de áreas fechadas, e a partir dessa data, digamos que será proibido vender café, uma série de commodities
que se produzem, digamos, nesta faixa equatorial. Os produtores estão efetivamente a tentar se organizar de forma a convergir para as exigências que o mercado coloca todos os dias. O café de Angola ainda. Eu não tenho nada a ver com os tempos que se viveram anteriormente, mas daquilo que é histórico e que toda a gente sabe. O que se fazia em Angola há 60, 70 anos atrás, o mercado não parou e a evolução foi muito grande. As plantas que existem neste momento ainda, se calhar a produzir a maior parte, ainda são plantas que foram deixadas. E os produtores também, ou seja, temos agricultores já com uma certa idade, com bastantes dificuldades e, portanto, que efetivamente, como o António referia, têm muita dificuldade de se organizar para colocar o seu produto e valorizar o seu produto. Isto voltando, ainda focando aqui um bocadinho a questão dos cafés especiais e, no fundo, daquilo que o consumidor espera numa taça de café e de toda a história. Em Angola, penso que se tem todo o caminho para fazer, porque a nível de qualidade temos que dar aqui um salto substancial, embora muitas das explorações novas daquilo que me é dado perceber e até do feedback que obtive a nível da Europa, já há café de boa qualidade a chegar aos mercados europeus, mas infelizmente também há do outro. E efetivamente temos que melhorar, o país está empenhado em melhorar e em formar e em ajudar os produtores. Há um caminho para fazer, que sem dúvida que exige investimento na formação, investimento nas produções, investimento nas comunidades, até porque o café pode ser excelente como agente mitigador destas questões do ambiente, do aquecimento, porque infelizmente as práticas de queima ainda são uma constante em Angola. O café aparece aqui realmente como uma, diria, solução para as pessoas perceberem que se não queimarem e se tiverem café, a vida delas pode melhorar imenso e, portanto, em vez de estarmos aqui num ciclo negativo, a entrarmos num ciclo virtuoso, não é? E, portanto, e este aspecto seria muito, é fundamental. Portanto, é aquilo que nós vimos que se passou noutros países, como, sei lá, Tailândia, Vietnã, penso que também, em que as pessoas perceberam que preservando o meio ambiente, preservando a natureza, conseguiram viver melhor. E é por aqui que andamos. Relativamente à questão da colheita, da pós-colheita, depois de todo o processamento até chegarmos a uma taça de excelência que o mercado está ansioso por experimentar de Angola, há um caminho, não quer dizer que não tenhamos já matéria, ou seja, já temos boas plantações, penso que já temos bons produtores, é preciso sairmos daquela visão, é a minha visão, entrarmos mais num café de especialidade em vez de estarmos a ir para as grandes quantidades e para as commodities. No entanto, as commodities é que pagam, se calhar, as contas ao fim do mês ou do ano. Pronto, há aqui penso que há muito espaço. Deixe-me trazer o Gianluca para a nossa conversa e, estando aqui a representar justamente um mercado emergente, Gianluca, sente que os consumidores ou melhor, sente que os produtores já sentem estas necessidades dos consumidores, estas preocupações com o ambiente e com a sustentabilidade? De fato, nós trabalhamos com muitas comunidades que são educadas, são sensibilizadas também em práticas agrícolas agroflorestais. E Moçambique, como dizia antes, é um país emergente. O café foi introduzido recentemente, em particular em muitas zonas tampão, nos parques naturais. Portanto, temos no Parque da Gorongosa, que para diversificar a economia, introduziu o café em sistemas agroflorestais. Portanto, conhecendo que existe esta demanda de nicho de mercado a nível dos países europeus e também como uma forma de preservar o ambiente. Portanto, é uma ferramenta também o café de melhorar a biodiversidade e garantir uma melhor
identidade de origem do próprio café. Portanto, o consumidor procura também isto. Existe um consumidor de nicho e, como Moçambique, nós o que procuramos é um café de qualidade que provém dessas realidades. Portanto, não estamos a apostar na quantidade, nos volumes, mas um café específico de qualidade em zonas que também são preservadas graças à integração do café. Queria lembrar que em Moçambique ainda temos problemas de segurança alimentar, ainda se procura garantir uma cesta básica. O café vem para integrar os sistemas tradicionais do cultivo e, portanto, além de diversificar a economia, muitos consumidores são sensíveis a este tipo de ações, a este tipo de projeto que conseguem aumentar e melhorar a economia local. Eu agora gostava de falar das dores que são sentidas pelo setor e vou começar justamente aqui pelo António, porque há pouco referiu as pragas. E eu queria saber isso mesmo, como é que se faz neste setor para gerir pragas, doenças, tudo isto, ou melhor, recorrendo o mínimo possível a defensivos sintéticos? É aí que entra exatamente a agricultura regenerativa, né? Então, eu acho que dá para usar a natureza, né? Não brigar contra a natureza, como a Solange referiu, mas trabalhar com a natureza. E como é que a natureza consegue ajudar aqui neste processo? Já agora deixe-me só convidar os nossos convidados, digamos assim, que estão lá longe, a juntarem-se sempre que considerem importante, ok? Sintam-se livres de participar na conversa. Desculpe, continuo. Não, você tem que produzir com a natureza. Então, o que isso significa? Por exemplo, como eu disse no sistema agroflorestal, é você introduzir de volta o contexto, tirar um pouco o contexto da monocultura, que é como foi feito durante muito tempo, uma ideia de agricultura industrial e que foi ótimo e conseguiu realmente suprir o mundo, fazer a Revolução Verde, teve um boom de produção durante muito tempo, mas que acho que chega no esgotamento, seja pelo uso excessivo dos produtos químicos ou colocar mais do que se tira, como a Solange falou, seja pela própria demanda do consumidor, seja pela dor do produtor na ponta de estar vendo que isso talvez não seja sustentável do ponto de vista não só ambiental, mas econômico. Então, trazer de volta essa ideia de produzir para regenerar, melhorar o solo e produzir com a natureza é uma forma, acho que, de endereçar isso e criar um sistema muito mais resiliente e sustentável ambientalmente e economicamente. Então, é reintroduzir espécies, árvores que façam sentido naquele contexto. Então, acho que é pensar o sistema de forma que o sistema trabalhe para a sua produção e ajude aquela produção, como António, eu já falei, né? dê-me justamente um exemplo de árvores que vêm ajudar a natureza neste processo de controle de pragas, por exemplo. Não, por exemplo, o que a gente usa lá nos nossos sistemas, e é interessante porque cada lugar tem a sua particularidade, então não tem uma receita, tenho certeza que para Angola, Moçambique e dentro desses países, dentro Nós do estamos Brasil, dispostos também obviamente, a ouvir a tem experiência. muitas particularidades, mas eu vou dar um exemplo que eu acho muito legal, que a gente trabalha com a Universidade Federal de São Carlos no Brasil na parte de bioacústica, então Certo, a gente tem um conceito de crédito de carbono, mas acho que o conceito de serviços ambientais é um conceito que vai ganhar bastante notoriedade no futuro, como algo que o produtor está entregando para o mundo, o produtor regenerativo. Então, a gente mede a bioacústica que a gente consegue ver pelos pássaros, a quantidade de espécies e a quantidade de pássaros que tem em cada um dos sistemas. Então, a gente mede no sistema ainda tradicional de monocultura, a gente vai em pedaços de floresta nativa e a gente vai no sistema já do café agroflorestal. E a diferença, assim, a monocultura tem menos da metade do número de espécies e a quantidade de pássaros é muito melhor, mas o sistema agroflorestal, em poucos anos, ele consegue ter praticamente a mesma quantidade de pássaros em diversidade de espécies, em número de pássaros da floresta nativa que a gente tem em alguns pedaços da fazenda. E esses pássaros, para além de toda a importância por si só que eles têm, eles trazem também bastante aspectos positivos para a própria produção. Então, se eu estou falando dos pássaros, porque eles são a ponta da cadeia, mas por ter mais pássaros, você vai descendo, então você tem
mais coisas que você quer que estejam lá, e por ter mais dessas coisas, você tem menos das que você não quer que estejam Então, no mas sistema, concretize né? lá, António, o que é que os pássaros podem trazer aqui de importante para a cultura do café? Não, eu acho que é isso, assim, eles são a parte do ecossistema, não são, eles são a ponta da cadeia, mas você está trazendo de volta toda a cadeia ambiental natural que existe na região, e você quebra essa lógica tradicional da monocultura de trazer coisas de fora, os insumos químicos que você traz de outros países, e que não estavam lá originalmente no sistema, e aos poucos o sistema vai se Ou regenerando. seja, a ver se eu percebo, a importância dos pássaros acaba por se fazer sentir, nomeadamente ao nível do controle das pragas, é isso? Sim, também. Os pássaros como a ponta de uma cadeia completa ali da biodiversidade que retorna ao sistema, e existe cada vez menos o uso de inputs químicos ou outros fatores que não são naturais daquela região. Para além de toda a importância, Claro, obviamente, de claro. terem toda essa biodiversidade nesse local, E né? eu queria saber se esta realidade também é sentida por vocês aí no continente africano, se utilizar a natureza a favor das colheitas é uma estratégia, nomeadamente aqui através de árvores, de determinadas espécies de árvores que acabam por contribuir, também neste caso os pássaros, conforme o António acabou de referir. Queria saber qual é a vossa experiência aí no continente africano. Pegando nas palavras do António, efetivamente está confirmado cientificamente que o canto dos pássaros aumenta a imunidade das plantas. Ou seja, a natureza é perfeita, nós é que temos vindo a estragar efetivamente as coisas ao longo dos anos com as tais revoluções verdes, que eu tenho uma opinião, pronto, própria. Mas não há dúvida nenhuma que quando se colocam efetivamente árvores que algumas até são de crescimento relativamente rápido, no fundo nós em agrofloresta tentamos ter vários estratos, tentamos lidar com espécies autóctones que estão muito mais adaptadas e, portanto, conseguem retirar o máximo de nutrientes disponíveis no sítio onde estão, para efetivamente conseguirmos criar solo. Porque, contrariamente ao que se diz, efetivamente há muita terra disponível em Angola, no entanto, nem toda está disponível para as plantas, se quisermos assim dizer, porque efetivamente os nutrientes estão lá, mas estão muito mineralizados e precisam efetivamente de um trabalho sério a nível das podas, a nível de aporte de nutrientes para depois a decomposição se fazer no sítio e as plantas conseguirem ter, através da atividade dos micro-organismos, os nutrientes disponíveis para elas se alimentarem, serem saudáveis e não terem pragas. Basicamente é aquilo que nós consideramos que é o fundamento da agricultura biológica. Uma planta que esteja saudável, que esteja com a quantidade de sol, temperatura, irrigação, se bem que em agrofloresta não devíamos ter sequer irrigação. E, portanto, no fundo estamos a falar sempre de balanço e de equilíbrio. Quando as coisas estão equilibradas, a produção acontece naturalmente. Gianluca, queria saber qual é a sua perspectiva sobre este tema que estamos aqui a falar. Utilizar a natureza a favor do controle das pragas do café, sim ou não? E se sim, como aí em Moçambique? Nos últimos 10 anos, 15 anos, ouvimos falar de várias correntes de agricultura, de forma de agricultura, um pouco o que a Solange estava a dizer, agricultura de conservação, agricultura orgânica, biodinâmica, agricultura sintrópica, permacultura. Mais recentemente falamos de agricultura regenerativa, agricultura sintrópica, sistemas agroflorestais. Todos têm o mesmo objetivo, voltarmos à natureza, voltarmos no equilíbrio. Tecnicamente, às vezes se fala de descobrir a alelopatia que existe, ou seja, cada planta tem uma capacidade de libertar substâncias químicas que inibem ou estimulam o crescimento de outros organismos. Ou seja, é como tentarmos criar aquele ambiente para ter uma sorte de guerra química natural,
onde pragas e doenças de uma certa vez depois se combatem e se identifica uma zona de equilíbrio. Então, eu acho que estamos no bom caminho. Há várias empresas também em Moçambique que estão a converter de culturas de monoculturas de cultivos intensivos em sistemas agroflorestais, em sistemas mais equilibrados, onde tentam encontrar forma de consociar as plantas que têm uma sorte de compatibilidade e favorecer o processo de alelopatia. Queria trazer para o nosso debate hoje desafios estruturais, ou seja, queria que vocês me falassem sobre a vossa experiência nos vossos mercados, o que é que vocês sentem enquanto desafios na infraestrutura, no financiamento, por exemplo, também na assistência técnica. São desafios para o setor do café, seja no Brasil ou no continente africano? Quem quiser responder pode ser o primeiro. Em Angola, nós temos um organismo, por acaso há pouco, fora deste programa, tive a falar com o Gianluca, que também já participou em algumas trocas de conhecimento com Moçambique, que é o INCA. O INCA tem feito um trabalho relevante e que é fundamental. Mas nós estamos num país onde a agricultura tem sido relegada para segundo, terceiro plano, porque o petróleo é que dominava ou domina e, portanto, as receitas não se comparam e, portanto, isto no fundo depois funciona em termos de orçamento de Estado, há prioridades e há setores menos privilegiados. Penso que neste momento há realmente uma vontade muito grande de dotar a agricultura de meios para darmos aqui um salto qualitativo, quantitativo, para ajudar o país em todos os aspectos, quer economicamente, quer socialmente, até porque penso que as coisas não podem andar desagregadas e, efetivamente, como o Gianluca falou há pouco, a questão da segurança alimentar é fundamental. Sim, as questões, a necessidade de assistência técnica, de ajudar as comunidades é fundamental, e daqui, pronto, introduzindo um bocadinho aquilo que vem sendo o nosso lema, a nossa propriedade tem 2.000 hectares, à volta da nossa propriedade estão muitas comunidades completamente desenraizadas. Nós estamos inseridos num polo agroindustrial e, portanto, são onde estão inseridas as talvez maiores fazendas de Angola, embora a nossa não seja propriamente enorme, dentro deste contexto. Mas o que é que acontece? As comunidades à volta da fazenda precisam muito da ajuda da minha fazenda e noutros sítios das fazendas que se acabam por destacar e que acabam por ter know-how, acabam por ter uma série de condições para ajudar estas comunidades. É efetivamente fundamental as pessoas haver linhas de financiamento para ajudar as empresas que já atingiram um determinado grau de maturidade, de organização, para depois então ajudar as comunidades que estão à volta, a nível técnico, a nível de escoamento da produção, a nível de atingir critérios de qualidade que o mercado internacional exige, para, no de fundo, forma muito depois as concreta, pessoas conseguirem. existem essas linhas de financiamento que estava a referir? Existem linhas de crédito com taxas, diria, bonificadas. No entanto, penso que temos que falar mais a nível de cooperação, a nível de realmente de incentivos internacionais que venham apoiar, porque o retorno na agricultura é sempre uma questão muito complexa e, sobretudo, no mercado, eu nem sei se é emergente, mas no mercado que se quer estabelecer, é fundamental, e sobretudo quando toca às comunidades, haver linhas de cooperação, linhas de apoio a fundo perdido, como nós dizemos na Europa,
para realmente fazer fomento agrícola e para as coisas passarem do estado atual para outro completamente diferente. Eu ia falar um bocadinho da agrofloresta mais uma vez, porque a agrofloresta permite realmente que a segurança alimentar faça parte desta equação. Se nós conseguirmos consorciar produções variadas em que as pessoas consigam tirar o seu alimento, consigam vender nos mercados locais e ainda consigam ter produto em que conseguem ir buscar preços premium, aí temos realmente uma evolução a acontecer e um ciclo positivo a querer se instalar a nível ambiental, social e económico. Porque, pronto, estes pilares acabam por não funcionar uns sem os outros, não é? Gianluca, queria saber qual a sua experiência, se de facto existem estes desafios, sente estes desafios a nível da assistência técnica, também do financiamento, ou se por outro lado este assunto, sendo que é um mercado emergente, já está consolidado, não é que está consolidado, mas pelo menos existe oferta. Sim, e vou pegar um pouco o que o Solange estava a dizer, os desafios que temos um pouco em Angola e Moçambique, que eu considero países irmãos culturalmente e também historicamente com experiências parecidas. Embora a Angola tenha muito mais experiência na área do café, Moçambique está a aprender, ainda precisamos muito mais de assistência técnica, há dificuldade em acesso a financiamento, falta de infraestruturas. Claramente que o desenvolvimento do setor cafeiro não pode depender da cooperação, não pode depender do governo, precisa incentivar o investimento do setor privado. E para tal é necessário também criar as condições para cooperação e para que os investimentos do setor privado sejam bem recebidos através de parcerias. Existem alguns projetos que têm algumas linhas bonificadas, como dizia a senhora Solange, existem que promovem matching grant e investimento no setor, mas ainda é muito pouco. O governo reconhece a importância do governo moçambicano, reconhece a importância do setor privado e então, de fato, é necessário que o setor privado seja bem envolvido em todo este processo. António, no Brasil, no mercado deste setor, existem estes desafios, nomeadamente em termos de infraestrutura, de linhas de apoio, ou este assunto não é um tema para vocês? Não, tem, sempre tem. A gente, no Brasil, acho que a gente é muito competitivo da porteira para dentro. Então, na fazenda, na produção, acho que tem a Embrapa, que já foi falada aqui, a Pamiga. A Embrapa é uma coisa fantástica e eu sei que tem proativamente ido para a África também, então, em termos de assistência técnica, desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, muito bom em café também. A gente tem uma rede de universidades muito boas. E tem bastante tecnologia na produção. Da porteira para fora, tem gargalos de armazenagem do próprio café, que é super importante. Tem problemas no porto, a safra vem toda num período curto, transporte muitas vezes por caminhão, depois no próprio porto para escoamento. Acho que isso é um problema grande no Brasil de uma forma geral para toda a produção agrícola e por fim tem tido os gargalos que têm crescido no mundo para transporte marítimo e nos próprios portos de chegada dos produtos também. Então essa é uma parte que cabe ao produtor. A gente tem conseguido fazer muita coisa, tem muita cooperação com universidades e órgãos de pesquisa como a Embrapa e a Pamig, mas a armazenagem, logística de exportação, porto e transporte ainda tem muito para se fazer e acho que precisa também do setor privado para apoiar bastante no desenvolvimento dessa parte. Neste nosso debate, ainda nenhum dos convidados abordou um tema que eu considero que pode ser relevante e que tem a ver com a mão de obra. Da vossa experiência, sentem que há algum tipo de dificuldade em garantir quem trabalhe neste setor? Acho que a mão de obra é um problema, talvez em quase todos os setores. Hoje também está se tornando no Brasil, mas no setor agrícola é chave, assim. Então, acho que tem a própria questão das pessoas estarem indo cada vez mais para as cidades. Acho que isso é um tema
global, é mais difícil ter as pessoas no campo. Eu acho que um pilar super importante que é o desenvolvimento de comunidades, né, dentro do que a gente faz de agricultura regenerativa, o pilar de pessoas, as comunidades, ou seja, as pessoas que estão, muitas moram na fazenda com suas famílias ou passam períodos na fazenda, então é super importante dar esse apoio para que apoio em termos de oferecer ótimas condições de trabalho, de moradia, trazer cultura, lazer, saúde, coisas que vão além só do básico para que elas possam ficar, mas especificamente no café tem uma necessidade de mão de obra grande no período principalmente de colheita e no Deve ser um trabalho também pós-colheita, difícil, não é? que é um trabalho difícil, principalmente para produzir cafés especiais, mesmo com mecanização, e tem se mecanizado bastante da produção no Brasil de café, mas ainda é necessário ter mão de obra para o colheita e pós-colheita, para ter algumas partes do café especiais demandam ali uma parte mais manual, e esse é um problema que é crescente, imagino que também Angola, Moçambique, quer conseguir ter essa mão de obra especializada, gente que tenha essa experiência e conhecimento, mas do nosso lado o que a gente pode fazer é dar as melhores condições possíveis e integrar a comunidade dentro do nosso processo produtivo e da agricultura regenerativa, né? A Solange comentou que a agrofloresta ela tem a produção de outros produtos ou subprodutos ali envolvidos, e acho que envolver a comunidade, por exemplo, também para ser parte dessa produção que vem Pode ser uma junto, resposta. pode ser uma resposta, uma forma de tê-los engajados e de terem ali até uma renda adicional para além do que eles já vão fazer propriamente para essa colheita, né? E eu queria saber se em África também se passa mais ou menos o mesmo que se passa no Brasil. Aliás, eu suponho que o tema da mão de obra também há de ser um tema. A minha pergunta agora para vocês é: quais são os incentivos que se estão a dar às populações para verem no setor cafeeiro uma possibilidade de carreira, de trabalhar, de ter mão de obra? Angola não tem propriamente falta de mão de obra. Pois, o problema, nós não temos falta de mão de obra jovem disponível, no entanto, temos falta de mão de obra especializada e de pessoas que efetivamente vejam no campo uma saída para uma vida melhor. As pessoas com situação de guerra, com situação de dificuldades nos meios rurais, têm ido muito para as cidades, o que provoca constrangimentos enormes e condições de vida muito más. E neste momento eu penso que o desafio é precisamente chamar as pessoas novamente para o campo e eles perceberem exemplos bons e conseguirem vir e contribuir para que esta produção aumente de forma. Nesta conversa eu venho sempre falar de formação, porque as pessoas precisam muito de formação, precisam muito de perceber como fazer a coisa certa para ter resultados melhores, para fazendo de outra forma atingir resultados diferentes, porque efetivamente se continuarmos a fazer da mesma forma vamos continuar a ter os mesmos resultados e a nível dos meios rurais a degradação do meio ambiente e mesmo das produções e da qualidade de vida das pessoas tem-se vindo a degradar. O nosso lema é sempre social, sim, através do ambiental. Mas sem dúvida que há muita mão de obra disponível, há muitos jovens precisam de ser atraídos para o meio rural e ensinados e as pessoas perceberem que se fizerem, porque eu não sei dos outros povos da África, mas Angola tem um excelente povo. As pessoas são, eu diria, boas, portanto precisam é de oportunidades e precisam de perceber que há aqui um caminho melhor. Gianluca, eu queria saber qual é a sua perspectiva em Moçambique.
há jovens, há mão de obra, no entanto, não há mão de obra especializada ou é uma experiência diferente? Em Moçambique, como também em Malawi, que são dois países que eu acompanho, dou assistência técnica, o problema é parecido com Angola. Tem muitos jovens que estão a deixar as áreas rurais para ir nas cidades com a esperança de encontrar um mundo melhor, mas encontram mais problemas do que sonhos. Então, de fato, na agricultura em geral, não só no café, praticamente são as pessoas mais idosas que estão ainda a trabalhar, e, portanto, não tem um problema de mão de obra, no sentido que os idosos é que garantem a mão de obra, mas também é necessário incentivar o retorno dos jovens para as áreas de produção. E nós esperamos que o café seja uma cultura nova, uma cultura que possa atrair mais jovens nas áreas rurais, sendo uma cultura de alto valor, enquanto nós estamos a apostar muito na qualidade do café e não nos volumes, portanto, pouco, mas bem feito para o mercado de nicho que possam pagar um bom preço e, portanto, ser bem rentável para os produtores jovens que queiram começar essa atividade. Já nos vamos aproximando do final da nossa conversa e, novamente, eu vou deixar uma pergunta para todos e eu vou aceitando as vossas respostas à medida que queiram responder. Considero também importante olharmos aqui um bocadinho para a dimensão estratégica deste negócio e acredito que, apesar dos desafios, haja uma oportunidade muito interessante para o espaço lusófono. Ou seja, o que eu queria saber é, na vossa opinião, Portugal pode assumir-se como uma porta de entrada para a Europa, no que diz respeito ao café? Acho que tem uma oportunidade imensa, eu tenho falado isso até aqui em Portugal. Como eu falei, o Brasil tem 40% da produção mundial, a gente exporta, obviamente, para muitos lugares, mas muito para a Europa. Os portos de entrada na Europa, os principais são Roterdã e Hamburgo. Também tem problemas, obviamente, quando tem uma produção muito grande nesses próximos portos de chegada, mas acho que por toda a proximidade natural que existe entre Portugal e Brasil, e Angola e Moçambique como acho que futuros centros de produção, acho que Portugal, e com essas mudanças, o regenerativo, o orgânico, acho que Portugal pode se colocar como um novo porto de entrada. A gente tem do café para a União Europeia e pode até fazer, né, a torra, o beneficiamento aqui na ponta. A gente tem um exemplo no Brasil super interessante hoje com as frutas. O Brasil exporta, e é uma coisa mais recente no Brasil, bastante melão, manga e uva de mesa para a Europa. E Portugal e Espanha tem sido um dos principais portos de entrada. O café ainda vai, como eu falei, por Portanto, já Roterdã temos e esse caminho Hamburgo. feito, não é? Sim, acho que precisa trabalhar um pouco isso, tentar quebrar esse duopólio nos portos de entrada, mas eu acho que o potencial é imenso e acho que vontade, pelo menos do lado dos produtores brasileiros, de trabalhar com Portugal não falta. Queria saber se há vontade da parte dos produtores angolanos em colaborarem com Portugal neste sentido, fazer de Portugal a porta de entrada para o mercado europeu, Solange. Sim, sem dúvida, Portugal através dos players que já estão instalados em Angola, até de uma forma, digamos, geracional, estou-me a referir à Delta, quem compra, penso eu, quem compra a maior parte do café disponível em Angola. A nível dos cafés especiais Portugal também começa a ter a sua procura, não é? E claro que Angola tem sempre um elo especial com Portugal. No entanto, os outros mercados também acabam por estar bastante curiosos acerca do que é que se passa aqui e do que é que realmente se consegue tirar de Angola. Sim, Portugal é sem dúvida a porta de entrada para este mercado europeu que se está a tornar mais complexo. Gianluca, queria saber a sua perspectiva acerca desta questão. Concordo plenamente que a lusofonia em geral possui um enorme potencial de cooperação. O Brasil leva tudo anos e anos de experiência na área do café e pode capitalizar da presença histórica, dos legados históricos que existem entre os dois países, e Portugal claramente representa uma porta de entrada pela União Europeia. Angola e Moçambique também juntos podem trabalhar para melhorar
a produção e atrair investimentos. Então, eu acho que tem que se explorar de forma estratégica esta coesão entre os vários países do mundo da lusofonia. Gianluca, muito obrigada pela sua resposta. Na verdade, muito obrigada aos três que estiveram neste episódio de AgroConnect. Quero agradecer, evidentemente, a António Azevedo, também à Solange Pereira e ao Gianluca Luongo, que estiveram connosco remotamente, a Solange e o Gianluca. Foi uma conversa extremamente interessante, extremamente rica, que mostrou como o futuro do café passa inevitavelmente pela capacidade de equilibrar produtividade, sustentabilidade e acesso aos mercados internacionais. Este episódio serve também de antecipação para o Global AgriForum, que vai acontecer em Lisboa nos dias 1 e 2 de outubro de 2026, evidente, e vai ser um ponto de encontro essencial para líderes, produtores, investidores e decisores que procuram transformar desafios agrícolas em oportunidades de negócio e cooperação. Obrigada por nos acompanhar. Temos encontro marcado já no próximo episódio do AgroConnect.